Olá pessoal, bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Bom, dando continuidade aos fenômenos elétricos, nós vamos encerrar o capítulo 19 da nossa apostila 10 com o campo elétrico. Esse assunto ele é abordado entre as páginas 22 a 28 desse volume 10. Então vamos lá. Campo elétrico. Os experimentos de Coulomb foram de grande importância para determinar as forças elétricas quando as cargas elétricas são aproximadas. Então eu vou ter força elétrica de atração quando eu tenho cargas de sinais contrários e força elétrica de repulsão quando eu tenho cargas de mesmo sinal. Isso nós vimos no semestre anterior. No entanto, como dois corpos podem interagir sem que eles estabeleçam contato físico, essa questão produziu intenso desenvolvimento teórico prático sobre a eletricidade e o magnetismo a partir dos meados do século XIX. Atualmente, sabemos que as ondas eletromagnéticas são produzidas por processos atômicos e que se propagam no vácuo com uma velocidade de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. No entanto, por muito tempo, acreditou-se que as interações magnéticas e elétricas e até mesmo gravitacional ocorriam de modo instantâneo. Como? Então, nós temos duas situações aqui, ó. Conforme a concepção de interação remota instantânea, ou seja, interação à distância, né? Se duas cargas elétricas interagem, que é essa situação 1, e uma delas deixa de existir, por exemplo, essa Q maiúscula aqui, deixa de existir em um instante de tempo qualquer, que é a situação 2 aqui, ó, deixou de existir, a força elétrica sobre a outra carga deixa de existir instantaneamente. Bom, o cientista inglês Michael Faraday foi um dos primeiros a questionar esse modelo de interação imediata, ou seja, a carga deixa de existir, a força acaba instantaneamente. Com base em observações da configuração de limalhas de ferro próximas a ímãs, Faraday propôs um modelo em que os fenômenos remotos, ou seja, os fenômenos à distância, que podem ser elétricos, magnéticos e gravitacionais, ocorre com a interação da matéria com um campo. Então vamos entender o que é esse campo. De acordo com essa teoria, uma massa cria em torno de si uma região de influência gravitacional denominada campo gravitacional. Uma carga elétrica cria uma região de influência elétrica, que é o campo elétrico, e um dipolo magnético, ou seja, um ímã, cria uma região de influência magnética, que é o campo magnético. O conceito de campo elétrico permite compreender a aplicação de força entre cargas elétricas separadas por determinada distância, uma vez que cada uma emite um campo próprio, o qual, por sua vez, interage com o campo emitido pela carga vizinha. Sobre esse conceito, pode-se afirmar que o campo elétrico é um agente mediador que possibilita a interação entre uma carga elétrica e outra. Ou seja, o campo elétrico é uma região de perturbação do meio para que eu possa realizar a interação entre cargas elétricas. O campo elétrico apresenta a velocidade de propagação igual à velocidade da luz. Assim, se uma carga elétrica deixar de existir, a outra carga elétrica funtiforme, separada dela por uma distância d em repouso, continua sujeita à ação da força elétrica por um intervalo de tempo d sobre v. Aqui é a equação da velocidade escalar, né? Velocidade é a distância sobre tempo. Então, como eu estou relacionando o tempo é a distância sobre a velocidade. Essa velocidade v aí é a velocidade de propagação da luz do meio.
O campo elétrico está associado a uma energia potencial elétrica, caso uma carga elétrica interaja com esse campo. Nós vamos ver mais para frente que esse campo elétrico ele vai estar realizando um movimento no corpo devido à ação da força elétrica. Então, toda vez que eu estabeleço força com o movimento, com o deslocamento, eu estou definindo energia, tá? Aqui tem uma analogia que é muito legal para a gente entender essa ideia de campo. E ela é a seguinte, ó. A noção de campo gravitacional magnético ou elétrico não é algo simples, uma vez que se associa a algo que não é palpável. Apesar disso, é possível fazer analogias para facilitar o entendimento do significado de campo. Imagine que o frasco de um perfume seja aberto no centro de uma sala. Não é preciso ficar próximo ao frasco para saber que a seu redor algo se modificou. Apesar de não ser possível enxergar ou tatear nada de diferente, experiências adquiridas ao longo da vida permitem deduzir que algo novo nas proximidades do vidro de perfume aconteceu, né? Ou seja, o cheiro. Para evidenciar que o entorno do frasco está com um cheiro diferente, basta aproximar-se dele e haverá uma sensação bioquímica mais intensa sobre as estruturas fisiológicas associadas ao olfato. Então, ó, ao borrifar um perfume, o odor se espalha pelo ambiente, formando uma espécie de campo olfativo, ou seja, modificou alguma coisa, no caso foi o cheiro. Então, ó, algo parecido acontece quando uma carga elétrica é inserida em um local qualquer. Nada de diferente pode ser visto ou tateado ao redor dela, mas certamente mudanças ocorreram nessa região. Para evidenciar que o entorno da carga elétrica sofreu modificações, pode-se inserir outra carga elétrica que ficará sob a ação de uma força elétrica. A semelhança entre o que foi dito sobre perfumes e cargas elétricas é que ambos criam ao seu redor aquilo que se costuma chamar de campo. No caso dos perfumes, um campo olfativo, algo não estudado pela física. E no caso das cargas elétricas, um campo elétrico, assunto abordado nesse momento. Bom, então a gente pode definir campo elétrico aqui como sendo uma grandeza física vetorial usada para definir a força elétrica que uma carga é capaz de produzir em outras cargas elétricas de prova e de módulo unitário em função de suas distâncias. Então, o campo elétrico nada mais é que uma região de perturbação gerada por uma carga elétrica qualquer. Bom, essa primeira parte ela se encerra por aqui, daqui a pouco eu volto com linhas de campo elétrico, porque a gente tem que determinar como essa força vai ser aplicada, realizando a interação entre cargas elétricas. Daqui a pouco eu volto.